Hi English students! Welcome to your English class number 16. Bem-vindos à aula 16. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2. Possessive pronouns. Muito bem, então nós vamos conhecer hoje os pronomes possessivos. Vamos lá. Pronomes possessivos e adjetivos possessivos têm a mesma tradução, porém são utilizados de formas diferentes dentro de uma frase. Enquanto os adjetivos são utilizados antes do substantivo, os pronomes possessivos são utilizados após. Veja os pronomes possessivos correspondentes aos adjetivos na tabela abaixo. Então, os adjetivos possessivos a gente já aprendeu, né? Já aprendemos algumas aulas atrás. Quais são? My, your, his, her, its, our e their, ok? Os pronomes possessivos é o que a gente vai aprender hoje. Os correspondentes estão ao lado e na terceira fileira tem a tradução. Então, como a gente já havia falado, eles têm a mesma tradução, tá? Significam a mesma coisa, eles só vão estar em pontos diferentes dentro de uma frase. Então, muito bem. Primeiro a gente tem que lembrar a diferença entre eles, né? O que a gente fala no começo da frase, antes do substantivo, e o que a gente fala no final da frase, após o substantivo. Então, o my é o que mais muda, ele vira mine, né? Então, ele tem uma mudança mais radical aí, ele vai de my para mine. Então, por exemplo, eu vou falar assim, my car is red. Então, meu carro é vermelho. E aí eu falo, that car is mine. Aquele carro é meu. Então, o carro é o objeto de posse, né? My car. Então, o my veio antes do car, eu uso ele como um adjetivo possessivo, my. Quando eu falo that car is mine, eu estou dizendo aquele carro é meu, vem depois do substantivo. Então, eu mudo o my para mine, ok? Então, o my para mine é o que tem a maior mudança. O your fica yours, o his continua his, o her acrescenta um s, fica hers, o its continua its, o our fica ours e o their fica theirs. Então, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Então, como que a gente faz para lembrar, né? Para memorizar? Muito bem. Mais uma vez falando, o que mais muda é o my para o mine. Todos os outros, a mudança é só o S. Então, o his e o its, eles já têm o S no adjetivo possessivo. Então, eles não mudam, eles continuam iguais. Os outros que não têm o S, ganham o S quando viram um pronome possessivo, tá? Então, é bem facinho. O my vira mine, todos os outros ganham S. Se já tem um S, no caso do his e do its, continua igual, ok? Muito bem, então vamos entender como eles ficam dentro de uma frase. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Slide number 3. Possessive pronouns in sentences. Muito bem, então temos algumas frases aqui, alguns exemplos dos pronomes possessivos em frases. Vamos ver como eles se encaixam. Com mine. That money is mine. Aquele dinheiro é meu. Então, veio no final da frase, depois do dinheiro, em vez de my, fica mine. Yours. The responsibility is yours. A responsabilidade é sua. Então, final da frase, em vez de your, fica yours. He probably picked my keys instead of his. Então, aqui o que a gente está falando das chaves, né? Então, my veio antes das chaves, ele continua como adjetivo possessivo. O his veio depois. Como o his não muda, ele é igual, né? Mas ele aqui, ele se trata de um adjetivo, de um pronome possessivo. Hers. Your eyes are more beautiful than hers. Então, aqui estamos falando dos olhos, your vem antes, né? Então, fica normal, adjetivo possessivo.
E o hers vem depois dos olhos, né? Vem depois do objeto de posse. Então, a gente acrescenta o S e aí fica hers. Ours. This is not your house. It's ours. Então, essa não é a sua casa, é nossa. Então, your house e depois, né, vem depois do house, depois da casa, que é a posse, fica ours, né, acrescentando um S. Theirs. Our school is better than theirs. Então, a nossa escola é melhor do que a deles. Então, deles vem depois da escola, né, que é o objeto de posse. A gente acrescenta um S, né, fica theirs. Ok? Muito bem, gente. Se ficou alguma dúvida, vocês anotem, a gente conversa sobre essa dúvida na aula, tá bom? Aqui mesmo nesse slide, no slide número 3, vocês vão ver um vocabulário para essas palavras que estão em vermelho. Nós temos aqui responsibility, responsabilidade, picked, pegou, keys, chaves, instead, ao invés, dentro do que e better, melhor. Então, são essas as palavrinhas novas que constavam aqui nessas frases. Vamos continuar aqui. Let's continue to slide number 4. I used to. Muito bem. I used to significa costumava. Serve para descrever algo que a pessoa costumava fazer ou ser, ou para algo que costumava acontecer e não acontece mais. A pessoa não é mais e a pessoa não faz mais. É coisa que acontecia no passado e não acontece mais. Uma frase construída com used to normalmente vem seguida de um auxiliar would para especificar mais detalhes da ação. Veja exemplos. Example number 1. I used to study French when I was a teenager. Always after the class, I would watch a French movie to practice listening. Então, eu costumava estudar francês quando eu era adolescente. Sempre após a aula, eu costumava assistir um filme francês para praticar a listening, né? A escuta. Muito bem. Quando a gente continua a frase aqui, a gente usa o auxiliar would antes do verbo, né? Da sequência da frase. Em português, nós traduziríamos no passado. Eu assistia um filme francês para praticar o listening. Mas, em inglês, quando a frase começa com I used to, esse verbo tem que estar na condicional. Então, ele tem que ter o auxiliar ia, né? O auxiliar would, que deixa o verbo terminando em ia. Então, aqui a gente tem a frase começando com I used to, e aí a sequência da frase tem o verbo, antes do verbo a gente coloca o auxiliar would, porque a frase ela não vai ficar no passado, ela vai ficar como ia, tá bom? Vamos ver o exemplo número 2, example number 2. It used to rain a lot in March. We would play in the rain. Costumava chover muito em março. Nós brincávamos na chuva. Então, aqui a gente traduz no passado, mas em inglês fica nós brincaríamos na chuva, né? Mas pra gente em português faz mais sentido traduzir no passado, só que realmente significa brincaríamos na chuva, ok? Muito bem. Example number 3. My parents used to throw parties every weekend. We would have a lot of people here. Então, meus pais costumavam dar festas todos os finais de semana. Nós teríamos muitas pessoas aqui. Se a gente falasse em português, a gente fala nós tínhamos muitas pessoas aqui, mas em inglês eles falam teríamos. Então, por isso que a gente tem que usar o auxiliar would se a frase continua com um verbo, tá bom? Então, esse would vai ter que sempre vir antes do verbo na continuação da frase. Então, se ficou confuso, me avisem, por favor, a gente fala sobre esse assunto novamente na sala. Não quero que fique nenhuma dúvida, tá bom?
Perfeito, esse foi o slide number 4. Let's continue and go to slide number 5. Então, aqui é um dialogue que significa, que fala sobre o used to também. Então, mais um pouquinho para a gente praticar. O título é What you used to do? O que você costumava fazer? Muito bem, é um diálogo entre Lucy e Grandma. Então, entre a Lucy e a avó dela, né? A Grandma. Que significa vovó, né? Então vamos lá. Eu vou ler as duas personagens. Eu não vou falar o nome das personagens, eu só vou ler numa sequência. Vocês acompanham aí, tá bom? Muito bem. Grandma, what you used to do before you retired? I used to be a cabin steward. What is it? It is the same as a flight attendant. I used to work at an air company called American Airlines. I would travel all over the world. How did you like it? I loved it. It was how I met your grandpa. He was a pilot. Really, Grandma? So you would travel the world together? What countries have you been to? Many countries. Canada, Mexico, France, Germany, Spain. This is so cool. I want to be a flight attendant too when I grow up. Ok. Então, muito bem, esse foi o diálogo entre a Lucy e a Grandma. No mesmo slide aqui embaixo, vocês vão ver o vocabulário. Então, é bem bacana porque ajuda a traduzir, né? Vocês não precisam mudar de slide. Nesse mesmo slide, vocês encontram todas essas palavras novas que estão em vermelho. Então, deem uma olhadinha aí no vocabulário para já ficarem atentos, já saberem quais são as traduções. Ok? Maravilha! Vamos continuar então a aula. Moving on to slide number 6. Nós temos uma outra matéria que se chama Short Answer. Short answer é uma maneira muito comum, muito normal de se responder às perguntas. Short answer, ao pé da letra, significa respostas curtas. Então, a gente aqui vai aprender como responder usando short answers, ok? Vamos lá. Short answers são um tipo de respostas curtas muito utilizadas no dia a dia de quem fala inglês. Para responder uma pergunta com uma short answer, você utiliza o mesmo auxiliar da pergunta na resposta, ou o mesmo verbo, em se tratando de um verbo to be ou um verbo modal. Muito bem, vamos ver aqui os exemplos para ficar mais claro. Example number 1. A pergunta é: Do you live nearby? Você mora aqui perto? Se eu quero dar uma short answer, eu vou falar Yes, I do. Sim, eu moro. Ou No, I don't. Não, eu não moro. Então, vocês estão vendo, a pergunta foi feita com auxiliar do. Então, se eu for dizer que sim, eu falo Yes, I do. Eu estou confirmando a pergunta, ok? Se eu quiser dizer que não, eu vou transformar o auxiliar do num negativo. No, I don't, ok? É por isso que as pessoas, quando a gente vê os filmes que tem casamento em inglês, que as pessoas respondem I do, elas estão respondendo sim, numa resposta curta para a pergunta que o padre, né, o representante ali da cerimônia faz. Do you take this man as your husband? Né? Você aceita esse homem como marido? Aí a pessoa fala, yes, I do. Ou então só I do, né? Eu aceito. Muito bem, mas continuando para a próxima, example number 2. Can you speak Spanish? Então, uma pergunta com um verbo modal, com modal verb. Você sabe falar espanhol? Resposta curta, sim. Yes, I can. Resposta curta para não. No, I can't. Ok? Então, sim, eu sei. Não, eu não sei. Utilizamos o mesmo auxiliar, ali no caso, verbo, né? Verbo modal, utilizado na pergunta, ok? Example number... eu pulei pro 3, vamos ler o 2 então. Example number 2. Will they do this? Eles farão isso?
Então, a gente aqui, essa frase é com um auxiliar do futuro, né? Com will. Então, uma resposta curta para essa pergunta seria yes, they will. Sim, eles vão. No, they won't. Não, eles não vão. Então, eu uso o auxiliar para responder, positivo se ele for afirmativo, se ele for sim, e negativo se ele for não. Então, will ou won't, né? No, they won't. Muito bem, e aí a gente já leu o número 3, vamos pular para o 4. Are you mad? Então, aqui a pergunta, eu estou perguntando, você está brava? Aí eu vou responder, eu, né? Yes, I am. Então, aqui a pergunta foi feita com o verbo to be, eu respondo com o verbo to be. Eu só tenho que mudar o verbo to be porque mudou a pessoa, né? A pessoa perguntou para mim e eu respondo sendo eu, né? Você está brava? Sim, eu estou. Yes, I am. Não, não estou. No, I'm not. Ok? Então, eu só pego o not e acrescento. Essas são as short answers. Very good. E agora, para encerrar, nós temos dois novos verbos essa semana, que é o verbo take e o verbo bring. Take significa pegar ou levar. O passado de take é took, né? Então é um verbo irregular. Vamos ver o primeiro exemplo utilizando esse verbo. My uncle takes me to school. Meu tio me leva para a escola. Então, eu não estou na escola, eu estou falando que ele me leva. Então, eu uso o verbo take. Example number 2. It will take time for me to heal. Vai levar um tempo para eu sarar. Né? Então, nesse caso, a tradução do take é levar. Então, a gente usa o take. Example number 3. Take that book, please. Então, aqui já como tradução, pegar. Pega aquele livro, por favor. Ok? Às vezes o take também seria aceite, né? Se eu vou falar assim, aceite esse dinheiro, eu vou falar take that money. Ou mesmo se eu quiser dizer aceite esse livro, eu vou falar da mesma maneira, take that book. Ok? Então, take tem algumas traduções diferentes. Agora nós vamos falar do bring. Também um verbo irregular, significa trazer. O passado fica brought. Então, também é um verbo irregular. Aí, enquanto naquela primeira frase do exemplo, my uncle takes me to school, meu tio me leva para a escola, então eu tô falando, ele me leva, eu não tô na escola. Se eu tô na escola, eu vou falar, meu tio me traz para a escola, eu vou falar, my uncle brings me to school. Meu tio me traz para a escola. Example number 2. Thanks for bringing us here. Obrigado por nos trazer aqui. Thanks for bringing us here. Outro exemplo de frase utilizando bring. Example number 3. Can you bring me some water? Você pode me trazer um pouco de água? Can you bring me some water? Ok. Muito bem. Slide número 8 e slide número 9 são referentes ao vídeo, esse vídeo que fala sobre used to, né? Então é um vídeo bem interessante e importante para essa matéria. Só para lembrar, falando de used to, se eu usar o use no presente, I am used to, eu vou falar eu estou acostumada. O used continua no passado, com ed. No presente vai ficar o verbo to be. Então, eu falo I am used to, significa eu estou acostumada. Ele está acostumado? He is used to. E aí, a continuação da frase. Então, I used to, eu costumava. I am, se eu colocar o verbo to be na frente, aí significa eu estou acostumada. Ok? Muito bem, gente. Então, essa é a aula. Vou esperar vocês anotarem todas as dúvidas, tá bom? E a gente se fala na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau.